Olá, está no ar o Gente da Gente, aquele programa que você sabe, fala das nossas coisas, da nossa gente, do nosso povo e daqueles que em qualquer segmento trabalham para enaltecer Divinópolis. E hoje nós vamos falar sobre escotismo e também um pouquinho sobre o futebol americano, né, que começa a ganhar terreno aqui no Hemisfério Sul. Nós vamos começar pelo escotismo, falando com quem comanda o escotismo aqui em Divinópolis, que é o Richard Trindade. Ô Richard Trindade, o escotismo ele tem alguma hierarquia, algum posto de comando, alguma coisa assim, só para a gente dar a saída na bola? Ô Garcia, primeiramente é com muita honra, né, e prazer estar aqui, muito grato pelo convite, né, da gente poder estar falando um pouco sobre escotismo. No escotismo, não tem hierarquia diretamente, não. Apesar dele ter vindo do militarismo, né, que segue a hierarquia rígida, no escotismo, principalmente para os adultos, não tem uma hierarquia, não. Tem mais aquela questão de respeito mesmo, de um para com o outro, né? Uhum. E com os jovens, existe o monitor e o submonitor dentro dos ramos, né? Que é também mais a questão de respeito, não tanto quanto hierarquia. O escotismo ele nasceu onde? O escotismo nasceu na Inglaterra, em 1907. Ele foi criado por um militar inglês, Baden-Powell, né, que viu a necessidade de estar olhando para as crianças daquela época, porque ele viu que tinha muita criança na rua, muita criança abandonada, que era um período pós-guerra, né? A Inglaterra passou por um período muito grande de guerra, né? E ele, com a experiência militar dele e com o que ele aprendeu, né, durante a sua carreira militar, ele resolveu passar isso para os jovens. Então, em 1907, na ilha de Brownsea, né, próximo ali à Inglaterra, ele fez o primeiro acampamento. Foi dali que surgiu o escotismo. As atividades básicas do escotismo começa pelos acampamentos, né? Pelo contato com a natureza, por sair de casa e ir de encontro às coisas que naturalmente estão aí ao nosso dispor, né? Sim, a gente fala que a gente faz o escotismo até debaixo de uma árvore, né? Nós, como uma instituição educacional não formal, né? A gente faz escotismo debaixo de uma árvore, num banco de praça, né? Em qualquer lugar que esteja disponível para a gente pode passar a educação escotista, né? O método escoteiro para os meninos, né? E isso aqui é o mais importante. O escotismo não é apenas, por exemplo, como a gente começou a comentar aqui sobre acampamento, sobre a disciplina e tal, não é apenas isso, não, tem muita coisa a ver, né, com a integração da juventude, principalmente as bases da pirâmide social, né? Sim, no escotismo nós ensinamos disciplina e educação, conviver com o próximo, né? Respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar os animais, né? Tem toda uma metodologia que a gente abraça para poder estar envolvendo a criança nessas áreas mais sociais, mais humanitárias, né? No entanto, a gente, você está falando em acampamento, quando a gente vai acampar, por exemplo, a gente vai a um lugar, a gente tenta, quando a gente sai, a gente tenta deixar o lugar melhor do que deixou, né? Justamente para não depedrar, não estragar, não prejudicar, não cortar nada, né? E tem toda uma educação voltada, por exemplo, a gente tem cursos lá que a gente dá para as crianças de primeiros socorros, né? Nós temos curso de corrida de orientação, que é um tipo de esporte, né, que é praticado aqui em Divinópolis também. Nós temos o radioamadorismo, todo ano a gente tem um jogo que a gente chama de Jota, né? Tipo um concurso, né, que a gente entra em contato com outros grupos de outros estados, até mesmo fora do país, né, através do rádio. Então existe uma gama muito grande que a gente passa para as crianças. Atualmente a gente não vê mais esses movimentos do escotismo, a gente não tem contato. Pandemia também não, né? Nós tivemos, infelizmente, nós tivemos 2 anos parados,
nós tivemos que suspender nossas atividades, né, porque a gente segue o protocolo não só estadual, mas também quanto municipal, e principalmente que vem da Secretaria de Educação, né? Então, nós tivemos que suspender nossas atividades, durante esses 2 anos ficamos parados, né? E isso realmente interfere na divulgação do grupo, na visão do grupo na sociedade. Mesmo antes da pandemia, o escotismo sempre foi forte, atravessa por uma fase com pandemia e tudo assim, de cair no esquecimento, porque não vou falar mais, ninguém toma a iniciativa. Eu, quando era criança pequena lá em Barbacena, eu sempre via, na minha rua sempre passava um grupo de escoteiros, né, com aquelas bandeiras, aquelas ferramentas para fazer acampamento, e faziam marchas e caminhadas e tal. Isso esfriou ou continua realmente com toda a força? A divulgação na nossa cidade aqui, realmente é muito pouca. Aqui em Divinópolis? Aqui em Divinópolis. O escotismo ele é mais forte no sul e em São Paulo, no estado de São Paulo e na região sul. Ali eles são muito fortes. Então, no resto do país, ele é menos divulgado, ele é um pouco mais fraco. Por questão realmente financeira, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Instituições regionais, né? Aliás, porque tem que fazer um envolvimento da região, né? Então, também depende do regionalismo, né? Exatamente. Então, assim, cada cidade tem a sua unidade escoteira local e trabalha ali dentro da cidade, né? Mas, como hoje tudo gira em torno de dinheiro, então, assim, é difícil, né? A gente está fazendo em massa, por exemplo, uma divulgação em massa, por exemplo, né? É tudo muito caro, né? E a gente vive de doação, então os pais, tem pais que ajudam, tem pais que não, contribuem, né? A nossa contribuição é bem significativa mesmo, para realmente nos mantermos, né? Então, assim, a divulgação na cidade, ela é pouca mesmo, a gente participa muito do desfile de 1º de junho, né? Quando a gente é convidado, tem 2 anos que não tem, né? Por causa da pandemia, né? E quando a gente é convidado em algum evento, alguma coisa assim, a gente faz questão de estar indo justamente para estar divulgando o grupo e o movimento escoteiro. Mas já foi bem melhor, né? Antigamente, sim. Me parece que antigamente era mais fácil, né? Hoje nós temos a questão do ECA, né? Que nos impede muito de fazer muita coisa. O Estatuto da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos que seguir o ECA, né? O Estatuto, né? Ele bota algum entrave, tem algum empecilho? Sim. Alguma lei que pode... Sim, ele trava muito. Igual, por exemplo, antigamente, a gente resolvia assim, vamos pegar os meninos e levar para acampar. A gente pegava os meninos e levava os meninos para acampar. A gente não pedia autorização para os pais, não fazia nada, não, né? Só juntava as coisas ali. Confiança, só na confiança. Exatamente, era muito na confiança. Hoje não. Hoje a gente tem que lançar a atividade, né? Tem um programa que a gente lança da UEB, né? Dos Escoteiros do Brasil. A gente lança a atividade, tira a autorização, os meninos têm que levar para os pais assinarem, depois traz de volta, né? Com assinado, quem não tiver autorização assinada não vai, né? Então, assim, tem toda uma burocracia, todo um planejamento. Há quanto tempo você está com o escotismo? Olha, tem pouco mais de 5 anos. Ah, sim. Eu entrei em 2016. Mesmo antes de você... Naturalmente, quando a gente gosta de uma coisa, mesmo antes de participar, a gente já admira, cultua, né? A gente está sempre presente, não é? Teve épocas melhores, né? Estou dizendo em termos de Divinópolis, né? Sim, sim. No entanto, quando eu fui recrutado, foi através de uma divulgação. Eles estavam fazendo a panfletagem na Praça da Bíblia, se não me engano. A minha menina era pequenininha ainda, eu peguei o panfleto, esperei a idade de 6 anos e meio, né, que é a partir dos 6 anos e meio que você entra no movimento escoteiro, e levei ela, quando deu a idade, eu levei ela lá no grupo. E o escoteiro, ele tem algum ídolo, assim, alguém que deflagrou esse movimento, algum herói?
Aliás, nós estamos na época dos super-heróis, né? Tá na época dos super-heróis. O nosso maior herói é o nosso fundador, Baden-Powell, né? Tem até o nome do músico, né? Do violinista Baden-Powell. Baden-Powell. Que fazia dupla com Toquinho, inicialmente, Vinícius e tal. Essa turma toda aí. Daí é que vem esse nome. Agora é que eu estou sabendo o negócio do nome, da origem do nome Baden-Powell, que foi esse grande compositor e grande artista brasileiro. A Clara Nunes, inclusive, foi casada com ele, se não me engano. A nossa cantora aqui de Minas. Isso é interessante, isso é bom saber. São coisas que uma troca de informações. De vez em quando saem uns chutes aqui também, né? Mas ninguém morre por causa disso. Não, com certeza não. Né? Então, o nosso grande herói realmente é Baden-Powell. Ele era inglês, né? Ele era inglês, militar inglês. E tem um brasileiro, que é o Caio Viana Martins, que também é um dos nossos heróis, que foi um escoteiro, que faleceu depois de um acidente de trem, só que ele conseguiu salvar, se não me engano, acho que 13 pessoas, entre companheiros, né, do grupo escoteiro que ele estava, né, e outras pessoas que estavam no trem. Porque a história dele, ele estava indo de São Paulo para cá, se não me engano, e houve um choque de trem. E naquela bagunça, naquela coisa, o grupo escoteiro começou a socorrendo as pessoas. E ele, quando ele percebeu que ele chegou no hospital, ele estava com a perna quebrada. Né? E a famosa frase, o escoteiro caminha com as próprias pernas. Né? Quando ele foi socorrido, perguntaram para ele se ele queria ir numa maca. Aí ele foi e falou, não, o escoteiro caminha com as próprias pernas. Um lance de heroísmo. E aquela frase também é do escoteirismo, é sempre alerta e obediente. Esse é o nosso lema, né? O Está lema, sempre alerta. É bom. Toda vez que a gente vai cumprimentar alguém, a gente, principalmente quem é escoteiro, a gente cumprimenta com a mão esquerda e faz o sinal de sempre alerta. Você tem esperança de que um dia o escoteirismo volte à velha força que teve antes? Sim, com certeza. Nós estamos correndo atrás para isso, né? Nós estamos lutando aí, batalhando, tentando educar os meninos, né? Cada menino que vai lá é uma sementinha que a gente planta para um futuro melhor. Daqui a pouco nós vamos falar com o Richard também sobre o futebol americano, aquele futebol. A bola está até aqui, ó. O futebol da bola oval e tal. Agora, quem quiser fazer um contato com o grupo de escoteiros de Divinópolis, com você que comanda aqui o escoteirismo, entra em contato como? A nossa sede é na rua Vereador José Constantino Sobrinho, 830, no Danilo Passos. Repita. Rua Vereador José Constantino Sobrinho, 830, no Danilo Passos. Logo após a ponte ali, vindo do centro para o bairro, ele fica à direita. Tem o centro de treinamento do Corpo de Bombeiro à esquerda, a nossa sede fica à direita. Não tem como errar. O telefone de lá é 88-24-6608. 88-24-6608. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco também. Ótimo. Vamos virar a página aqui, vamos falar um pouco sobre o futebol americano. Que desde que a Gisele Bündchen, né? Famosa, né? Famosa. Se casou com o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, né? E um dos homens mais ricos, né? E também mais boa pinta, para não falar bonito, porque a gente ainda tem esses machismos, né? E tal. O futebol americano no Brasil parece que ganhou outra dinâmica, né? O futebol americano no Brasil está crescendo, né? Eu, por exemplo, acompanho o futebol americano desde a década de 80. Luciano do Vale na Band, depois o Ivan Zimmerman, né? Antigamente se passava somente o Super Bowl, era a final do campeonato, né? E normalmente era de madrugada. Então, assim, eu acompanho desde a década de 80. Depois o Silvio Santos, com aquela hegemonia dele, né, aquela geniosidade que ele tem, ele começava a transmitir a parada das rosas, você lembra?
Não, não lembro. Ele transmitia, ele transmitia a Parada das Rodas. Que é um evento, né? Que é um evento que acontece... A abertura. Exatamente, exatamente. E aí, depois daquilo, ele começou a passar o futebol universitário. Que aí tinha o Rose Bowl, o Cotton Bowl, o Orange Bowl, que são finais de campeonato do futebol americano mais importantes. Ele não passava todo o campeonato, mas as finais, normalmente ele transmitia. Então era muito bacana que eu acompanhava isso, né? E de lá para cá, o futebol americano vem crescendo muito. Hoje nós já temos uma liga mineira de futebol americano e uma liga brasileira de futebol americano. E o futebol americano, né, que foge totalmente, vamos botar entre aspas, foge totalmente à nossa realidade do futebol soccer, né, que é em inglês, o futebol, né, com bola com o pé. Então, o futebol americano, ele realmente é diferenciado, né, até na compreensão física dos atletas, no preparo físico, né? Sim, o preparo físico deles na época de temporada ou pré-temporada, né, eles têm o boot camp, que eles falam, né, que é a reunião deles que eles fazem, que eles reúnem todo o time para fazer a separação dos melhores jogadores e o treinamento. É bem pesado. Divinópolis já teve ou tem equipes de futebol americano, ou já teve algum jogo? Porque, se não me engano, há não muito tempo eu ouvi falar nesse tipo de evento aqui na nossa querida Princesinha do Oeste. Sim, aqui já teve um time, eu não sei se eles estão ativos, né, por causa da pandemia, né? Já teve um time, os Black Bulls, se não me engano, mas eu não sei se eles estão na ativa hoje, né? Eles treinavam ali naquele campo ali do Ipiranga ali, depois eles mudaram o treinamento dele para outro campo, se não me engano, acho que é o Ferroviário, aquele campo do Ferroviário, ali no Esplanada ali, né? Mas eu não sei se eles estão... No estádio Benjamin de Oliveira, né? Isso. Isso aí que eu queria ver se eu encaixava aqui. Foi dessa época do futebol americano no estádio Benjamin de Oliveira, no campo do Ferroviário, é que eu ouvi alguma coisa e acho que parece que tivemos lá alguns eventos, né? Eu sei que eles faziam o treinamento deles lá, né? Até eles participavam não do futebol americano em si, que a gente chama de flag, né? Que a gente coloca 2 faixas na lateral e, em vez de pegar a pessoa para interromper a progressão dela, a gente só puxa essas 2 faixas, né? E joga no chão. Aí ele tem que parar, né? Então, assim, as regras são um pouco diferentes, mas o princípio básico é o mesmo do futebol americano. Então, assim, tinha ali, eles participavam ali. Agora eu não sei onde é que eles estão, né, atualmente. Aqui, a gente estava falando aqui do escotismo, passamos para o futebol americano, não é? Você não acha, por exemplo, que a juventude está cuidando muito de balada e largando esses valores do esporte, né, do escoteirismo, assim, de banda, e poderia se dedicar um pouco mais, até para o próprio bem-estar do corpo e da alma? Com certeza, com certeza. A pessoa, no entanto, até tanto o escotismo quanto o futebol americano, ele não faz distinção de raça, cor, credo ou crença, né? No entanto, no futebol americano, aceita-se os mais gordinhos, os mais pesadinhos, porque realmente precisa deles de força e para fazer a defesa do quarterback, né, do QB. Então, assim, hoje, infelizmente, a juventude está muito ligada na eletrônica. Baladas, né? No WhatsApp, não sei o quê, nas plataformas digitais. Exatamente. Né? Então, assim, estão perdendo, né? Porque futebol americano, ele trata especialmente da saúde, né? Vigor físico, aeróbica, né? O treinamento é um treinamento pesado, né? Tem muita estratégia, é extremamente inteligente o futebol americano, né? Não é, você acha que aquele montoado de gente, um grudando no outro, montou aquele monte de gente, é meio bizarro, mas não é estratégico. Né? Ali tem um princípio e tem uma estratégia para que aquilo aconteça.
Não é assim aleatoriamente, não. E tem, do outro lado, tem o escotismo, né? Que você vai lidar com a natureza, ar livre, né? Você vai acampar, você vai ver umas cachoeiras, você vai ver uns rios, você vai participar de atividades interessantes, né? Você vai aprender coisas interessantes, né? Igual nós tivemos um curso de sobrevivencialismo, né? Então, você vai aprender a fazer fogo na mão, no esfregar graveto. Nós ensinamos nossos meninos lá. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um curso de sobrevivencialismo, onde que um instrutor, né, até o Paulo Camargo, né, um abraço, Paulo, ele conseguiu atear fogo por pedras, 2 pedras. Entendeu? Então, isso a gente ensina para os meninos. São coisas interessantes que a juventude de hoje está perdendo, infelizmente. Fazer o quê? A juventude está vendo o tempo passar. Aliás, está vendo, nem estão vendo nada, né? O tempo vai passando. E quando a gente assusta, já está entrando aí na velhice, né? Sem ter sido útil, sem ter feito alguma coisa de positivo. De positivo. Né, igual isso aqui, ó. Isso aqui é um brevet, porque no escotismo você existe os 3 níveis, né? O básico, o aéreo e o naval, né? O básico é o terrestre, o aéreo da aeronáutica e o naval é da marinha, né? Esse aqui eu ganhei com um curso lá em Lagoa Santa, dentro da base aérea de Lagoa Santa. E tem um jovem, hoje ele é pioneiro, né? E já está acima dos 18 anos, que quando teve o Catar Jovem, que a gente chama que é o curso técnico de aeronáutica, né? Eu falei com ele para ele fazer. E ele não quis fazer. E hoje ele chora o brevet dele. Até hoje ele chora o brevet dele. Porque ele poderia ter feito, não fez e perdeu. É isso que acontece com a nossa juventude de hoje, né? São oportunidades na vida que passa para ficar na frente de uma TV julgando, ou numa balada, ou estragando a saúde. Estragando a saúde. É isso aí. Ô, Richard, você já passou o contato aí do escotismo, agora passe-nos o contato do futebol americano. Pô, eu não tenho. Não, pode ser o mesmo, que você deu aí do escotismo. Do lado do escotismo? Para manter o contato com você, né? Tá. Não, qualquer coisa pode entrar em contato conosco lá no 8824-6608. Né? Repita. 8824-6608, que é lá do Grupo Escoteiro, né? Ou pedir para falar comigo, ou nos ir lá. Eu prefiro que vá lá conhecer o Movimento Escoteiro, conhecer a nossa sede, né, que eu vou estar lá à disposição. É todo sábado, das 14 horas às 17 horas. Tá? Aos sábados, das 14 horas às 17 horas. Eu vou estar lá, né, e eu fico com a maior honra e prazer de receber. Você já teve ou gostaria de ter, por exemplo, né, o apoio da prefeitura, da Câmara de Vereadores, das autoridades, em torno desses 2 movimentos, né, principalmente o escoteirismo, né, ou escotismo, é negócio esotérico, o escotismo, principalmente em torno do escotismo. Você gostaria de ter um reconhecimento? Sim, com certeza, principalmente no escotismo, né, que é o futebol é meu amor, né? Quer dizer, o escotismo é meu amor, o futebol americano é minha paixão, né? Então, assim, mas principalmente no escotismo, a gente gostaria muito de um reconhecimento, né? Tanto das autoridades públicas como de empresas também da cidade, né? Nos procurar para nos ajudar, né? Até a prefeitura, há pouco tempo atrás, ela fazia limpeza da nossa sede, né? Mas devido à pandemia, teve as restrições, etc. e tudo, né? Hoje, até nós é que fizemos a limpeza roçar lá, né? Nós é que fizemos. Mas a gente gostaria de mais, sabe? Se pudesse ajudar mais, dar uma olhadinha para esse lado do esporte e, né, do escotismo também, que eu acho que é muito importante. Eu acho importantíssimo esse movimento do escotismo, não é? Porque ele chama o jovem para uma vida mais saudável, mais dinâmica, né, não? Com certeza. Então, e o futebol americano vem a reboque, como vem o soccer, o nosso futebol brasileiro, como vem outras modalidades, né, tipo vôlei, basquete, exatamente. Atletismo, né? Até procurar, né, quem tiver interesse mesmo de patrocinar, né, o futebol americano, procurar lá os Black Bulls lá, né,
Quem quiser formar uma equipe, quem quiser formar alguma equipe, alguma coisa assim, né, para ajudar os meninos também, né, que o equipamento é caro. Uma bola dessa, por exemplo, é $80. Dólares? 6 vezes 8, 48. Não é barato. Não é barato, não. Não é barato. Mas é preciso alavancar essas modalidades, porque, sem dúvida, eu acho que mesmo nunca tendo experimentado, eu acho que a sociedade gostaria de experimentar esses novos movimentos, porque foge da mesmice, né, da mesmice do futebol e de outras atividades nossas, né, do dia a dia. Tem tanto esporte bonito, arco e flecha, arco e flecha, tem esgrima, né? Você entende um bocadinho de tudo aí? Mais ou menos, né? Temos até o próprio nosso basquete, né? O vôlei, nós temos tanta gente boa de vôlei aqui na cidade, gente, que poderia estar assim... Nós tivemos grandes times aí, do saudoso Zé Alonso do Estrela, exatamente, né? O time do Estrela era respeitado, onde chegava... Campeonato brasileiro. Nacional, entendeu? Todo mundo, na minha época, por exemplo, o nosso sonho era ir para o Estrela para poder representar a cidade. Ô, Richard, muito obrigado de você estar aqui conosco no Gente da Gente. Gostaríamos que a cidade correspondesse a esse chamado do Richard para o escotismo e para o esporte de uma maneira em geral, né? E que a nossa juventude é um estado de espírito, né? Pô? Com certeza. E que o nosso povo seja o mais quanto puder sadio, saudável e participante, né? Com certeza. Participativo, né? Agradeço, tá, novamente, muito grato pelo convite, né? Estamos à disposição, qualquer coisa, só nos procurar lá, nós vamos receber com todo carinho e amor. O Richard, que eu não conhecia assim mais de perto, fiquei conhecendo agora. Gente da Gente!